Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Condomínio Podcast, o quinto episódio do nosso programa. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando e nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença e eu quero, obviamente, pedir que você curta as nossas páginas, que você compartilhe os links do nosso podcast e também compartilhe com seus amigos, com seus condôminos também. Nós temos o prazer de receber hoje aqui o Henderson, que é CEO da ENAC, né, uma empresa de síndicos profissionais, de síndico profissional, e ele vai nos ajudar com a sua experiência de longa data, né, no ramo de implantação, no ramo de administração também de condomínios enquanto síndico profissional. Para você que nos acompanha, nós já tivemos aqui o assunto, né, que nós vamos tratar, nós já tratamos da visão de um engenheiro, tratamos com a visão de um advogado e vamos tratar hoje também um pouquinho com a visão de um síndico profissional. Henderson, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo espaço, né? É sempre importante a gente discutir os rumos da profissão, né? Da vida condominial propriamente dita. E eu acho que é uma grande iniciativa, né? O Grupo GA está de parabéns, né? Obrigado. Em fazer essa divulgação, né? Abrir esse espaço. É uma coisa que eu sempre discuto, né? Com os parceiros, com as empresas parceiras, com a minha equipe principalmente. Eu gosto sempre de ouvir o cara que está na ponta, a pessoa que manipula, que é a pessoa que toca o trabalho ali na linha de frente. Então, esse espaço é de suma importância. O Grupo GA está de parabéns pela iniciativa, porque as pessoas que mexem, né, que manipulam ali todo a ponta da organização é que vai trazer para as instituições, administradoras, construtoras, e até também os futuros clientes, né, que são os condôminos, né, os condomínios, qual é a melhor experiência, né, a melhor forma de fazer uma gestão. Então, eu parabenizo aqui o Grupo GA, né, através da pessoa do Edmilson, aí, que essa iniciativa que é de grande valia para a vida condominial. Legal, Henderson, obrigado. E a intenção da gente, enquanto podcast, é fazer exatamente isso. É tentar proporcionar um espaço onde a gente tenha calma para falar a respeito de determinados assuntos que na Assembleia muitas vezes não é possível. E eu já recebi diversos feedbacks de vários condôminos e síndicos também dizendo que, ao assistir, né, os episódios, eles conseguiram ali sozinhos no seu sofá, de repente no carro, entender muita coisa que às vezes não é possível de entender nas assembleias por conta do barulho, do movimento, da diversidade de perguntas e assuntos que são trazidos. E aqui a intenção do Papo de Condomínio é trazer vários profissionais de outras empresas, né, empresas também que atuam não só o GA, mas que atuam também com a administração, que são, entre aspas, concorrentes, para trazerem as suas experiências, trazerem os seus dilemas, trazerem os seus cases de sucesso e nos ajudarem, então, a fazer com que o nosso público-alvo, que é o condômino, não necessariamente cliente nosso, mas condômino, seja ele de qualquer outra empresa ou de qualquer outro síndico, a satisfação e o entendimento a respeito de determinados temas que a gente vai discutir aqui. Então, para começar, hoje nós vamos discutir com o Henderson, que é CEO da ENAC Síndicos, né, uma pessoa já bastante experiente no ramo condominial, alguns temas que são pertinentes à classe dele, à atuação dele enquanto profissional. Então, se você quiser mandar um e-mail para a gente, se você quiser mandar no nosso Instagram algum direct, alguma pergunta, alguma informação, a gente vai poder soltar aqui na hora para ele essa pergunta também, ou numa próxima oportunidade, eu tenho certeza de que o Henderson vai voltar aqui outras vezes. Henderson, condomínio e implantação, já discutimos isso com advogados, engenheiros, agora na visão de síndico. É sempre uma responsabilidade muito grande, um dilema, né, para muitos profissionais, porque você, naquele momento de implantação, lida com as garantias, com pessoas, né, que talvez seja o componente mais complexo, porque você tem que ter uma didática muito apurada para convencê-las das responsabilidades e dos custos implantados, e também com as construtoras. Então, assim, na sua visão geral, como síndico profissional, um condomínio em implantação, ele é o que de fato? É um problema? Você tem conduzido isso de uma maneira mais sóbria? Ao longo do tempo, a sua experiência trouxe para você algumas expertises que,
de alguma forma deixaram você mais tranquilo? Qual é a sua visão a respeito dos condomínios em implantação? Bom, o condomínio em implantação, eu considero que é um grande desafio, né? É um enorme desafio. E eu entendo que é o nascimento de uma vida, né? É o nascimento de toda a trajetória das pessoas que ali vão conviver juntas, né? Então, como eu falei, isso é um grande desafio, né, para qualquer gestão condominial. Então, eu digo para vocês que eu divido, né, essa implantação de condomínio em 3 pilares básicos, né? O primeiro pilar, né, que é de suma importância, é fazer uma boa vistoria de recebimento do empreendimento. Isso traz segurança para quem está recebendo, traz segurança para quem está entregando, que é o caso da construtora, e traz segurança para quem vai receber o empreendimento, que são os condôminos. Então, o primeiro pilar que eu considero dessa implantação é uma boa vistoria, tá? A identificação de algum problema pré-existente, principalmente estrutural. Então, eu desenvolvi esse trabalho, né, venho atuando desta forma, que vem dado bastante certo, que é a vistoria com o engenheiro perito, né? Ele tem a capacidade de identificar, tá, se a estrutura ela é sólida, né, não traz risco para ser ocupado, se os projetos que foram aprovados através dos órgãos financiadores e através dos órgãos fiscalizadores da Prefeitura e Estado foram cumpridos e se existe alguma falha ali que possivelmente pode trazer problemas futuros para o condomínio. Então, o primeiro pilar de uma implantação é uma boa vistoria com o engenheiro perito. Depois vem a parte do síndico, né, com os moradores, é organizar o condomínio para receber, que logo depois das vistorias tem a entrega das chaves. Tá? Neste momento, eu passo para o segundo pilar, né? Eu coloco a minha equipe no condomínio para poder receber, né, os condôminos, né, orientar principalmente, porque muitas das vezes, né, são pessoas que não têm vivência em condomínio, né, vêm de realidades diferentes, né, e a gente precisa colocar todo mundo num único local para que seja estabelecido as regras, né? A gente informa lá, a minha equipe, quando recebe a chave, a pessoa passa lá no nosso stand, preenche a ficha de cadastro, diz se tem animais de estimação, a gente orienta como vai fazer essa mudança, principalmente como vai ligar a sua energia elétrica, como vai ligar o seu gás, como é que vai ligar a sua água, né? Como é que vai ser a metodologia do condomínio em relação às concessionárias de internet e de antenas coletivas, de sinal de TV. Então, esse é o segundo pilar, né? Informar para os moradores com toda a clareza, né, com todo carinho, como é que será a vida condominial. Você, desculpa, você falou, né, de uma situação que é de praxe, né? Você recebeu o condomínio acompanhado de um profissional, porque você tem que assinar, atestar que está tudo ok. E eu confesso que nas últimas entregas que eu acompanhei, evoluiu muito, né? Esse aspecto construtivo, Exatamente. diminuiu muito a incidência de erros e de problemas nesse sentido. Porém, continua da mesma forma e cada vez maior a divisão de conhecimento entre o morador que chega no stand de vendas e o morador que chega para pegar a chave e morar. Que divisão é essa que eu menciono? A divisão que ele tem com relação à sua expectativa de pagar, a sua expectativa de cota, né? Porque, vamos lá, você passa muito por isso nas suas assembleias inaugurais, nas suas assembleias iniciais, onde você vai apresentar o condomínio e você tem que instituir um regimento interno, para quem nunca morou em condomínio. Você tem que instituir grade de proteção, tela de proteção, película, ar-condicionado. Então, você tem que respeitar a amperagem do bloco diante daquilo que o morador às vezes quer colocar. Então, assim, a gente não vai discutir exatamente o aspecto técnico do que pode ou não em relação à área, em relação à película, mas é muito mais na visão do profissional em si, em ter que abordar temas que, na verdade, são temas multidisciplinares e você tem que ter um domínio a respeito de tudo isso para convencer pessoas. Então, vamos lá. Como é que a sua equipe, você já mencionou um pouquinho, se coloca nesse sentido, no sentido de tentar convencer as pessoas de que é o melhor a se fazer, quando, na verdade, a única expectativa que elas têm é de morar no melhor lugar possível, gastando o mínimo possível? Então, aí eu ia passar para o terceiro pilar, que é a regulamentação do condomínio propriamente dito.
Regulamentação que eu digo aqui de padronização de fachada, né? Padronização dos regulamentos, que muitas das vezes as convenções que é entregue pelas construtoras, elas são, assim, de forma, eu digo, de forma muito ampla, né? Você não consegue atingir ali, Genérica. por exemplo, genérica, muito obrigado. Muitas vezes você ali não diz até que hora o salão de festa vai poder ser utilizado, quantas pessoas podem utilizar a piscina no caso de visitantes. Então, esse é o terceiro pilar, a regulamentação e a padronização do condomínio. Então, qual como é que nós trabalhamos esse terceiro pilar? A gente, mais ou menos dentro dos 30 a 45 dias no máximo de entrega das chaves, faz uma assembleia de regulamentação. A gente apresenta todos os projetos previamente para os moradores, né? Qual é o tipo de grade permitida, qual é a forma de se instalar uma grade, cor de insufilme, instalação de ar-condicionado, o regulamento da piscina, o regulamento do salão de festa, até que horas vai poder utilizar o salão de festa, o regulamento da área PET, o regulamento da brinquedoteca. Isso a gente apresenta o projeto previamente e marca-se uma assembleia para aprovação, porque a decisão, né, desta regulamentação depende da aprovação dos moradores. Então, esta é a forma que a gente apresenta. Tudo é decidido com o aval de todos. É lógico que a gente vai dar as diretrizes, o que a legislação estabelece, o que a nossa experiência ao longo dos anos nos apresentou. Então, a gente vai direcionar o condomínio, né, para que faça tudo de forma regular, de acordo com a lei e à vontade dos condôminos. Então, falando da implantação, a gente considera isso, né, a gente trabalha essa implantação em 3 pilares básicos, que é uma boa vistoria, com uma assistência técnica especializada, tá? Depois o recebimento dos moradores, apresentando a eles como é que funciona o condomínio, que é um condomínio de fato, e depois a regulamentação. Por quê? A gente vai ter funcionários trabalhando lá, não equipe de síndico, vão ter funcionários, vão ter zeladores, vão ter vigias, e temos também as pessoas circulando na área comum. Então, se a gente não tiver uma regulamentação bem feita, esses profissionais não vão poder ajudar em organizar o condomínio. Então, esta é a forma que a gente faz, com as regras feitas, divulgadas, né? A gente faz até placas explicativas no salão de festa, na própria portaria das principais regras para que o condomínio seja organizado, para ali seja um local de harmonia, né? As pessoas têm que chegar no seu local de moradia, ter tranquilidade para poder descansar, para poder ir para a piscina com tranquilidade, para utilizar o salão de festa e receber os seus convidados com a melhor prestação de serviço, a melhor organização possível. Então, para finalizar, a implantação do condomínio são 3 pilares básicos: uma boa vistoria técnica, né, a orientação do morador e a regulamentação do condomínio. E a gente tem um desafio como profissionais que atuam nessa área, que é um desafio assim imenso, que é de tentar ser o mais didático possível, porque é uma pluralidade de assuntos gigantes. Você já mencionou vários deles e ainda incluo um deles que é o mais, digamos assim, que eu mais tenho ouvido ultimamente, que é estacionamento, né? Muita gente chega para morar e ela recebe a informação no instante de que tem direito, quando na verdade a convenção diz que o apartamento dela está situado num hall de unidades que não tem direito. E ele pergunta como é que eu faço para desfazer isso. E aí você acaba tendo que atuar em assuntos que não são da esfera comum, ou seja, da esfera geral, mas de esfera às vezes particular. Conversar sobre questões de contrato e as pessoas esperam que a gente ajude. E aí a gente precisa ter um preparo e uma equipe também treinada para ajudar, para orientar as pessoas sobre como elas devem agir. Obviamente são casos que acontecem invariavelmente, às vezes ou porque o morador entendeu errado ou porque de fato ele foi de alguma forma enganado. Mas de certa forma a gente acaba sendo conduzido a tratar muitos problemas particulares. Eu, numa das últimas assembleias que a gente fez de implantação também, o morador me pediu para falar com a esposa dele o telefone. Não, você vai conseguir explicar para ela o que aconteceu hoje na assembleia, porque ela tem uma dúvida com relação a ter direito ou não de vaga de garagem e eu não vou conseguir explicar. E a gente, graças a Deus, pelo nosso profissionalismo, a gente acaba dando essa atenção nesse sentido. Uma outra situação muito comum também, Henderson, nas implantações, é a fração ideal. Muita gente vai morar sem entender o que significa a fração ideal, sem entender o porquê que a sua unidade tem que pagar mais do que a outra. Eu passei por isso ontem. Nós fizemos um ajuste de um empreendimento em que ele tinha R$ 140 em média de cota condominial,
aprovada na AGI com 98 de água, ou seja, R$ 238 no total global do boleto de custo para a pessoa começar a morar. Só que quando você jogava para as frações, a fração oscilava até R$ 20 a mais do que essa média. Alguns pagavam 120, 125, outros 140, R$ 160. E quando a gente conversou, a gente falou, olha, nós vamos incorporar os R$ 98 da água para dentro da cota. Vamos ter um global lá de média de 240, porém, a gente precisa fazer um ajuste para as manutenções que não são, de alguma forma, declaradas na AGI. Teste hidrostático de mangueira de incêndio, teste de tanqueidade do sistema de gás, teste do SPDA, que é o para-raio, as manutenções programadas, e eu conversei com o síndico, até mencionei isso no episódio anterior, e ele falou que não tinha que fazer manutenção porque estava na garantia. Eu falei, não, é o contrário. Você tem que fazer a manutenção de acordo com a convenção, com o manual do síndico, para fazer com que a garantia seja preservada. Então é o contrário. Então, na hora de mostrar isso tudo para o morador, a gente ajustou lá a cota em R$ 20. R$ 20 não parece muito. Mas para quem tinha uma cota de 140, ele entendeu que ela estava indo para 260, quando na verdade incorporou a água. Mas essa não é a questão. A questão é que as pessoas me ligaram dizendo que não era 260, a dela veio 279. Falei, mas pode procurar que tem morador pagando 242, 243. Eu mandei o rateio lá para a responsável. Por que eu contei essa história? Porque para muita gente que vai morar, ele já vai morar com a sensação de que tem alguém querendo enganar. Ele já vai morar observando vários aspectos do seu contrato, da sua moradia, que não estão de acordo com aquilo que ele esperava. Então, eles olham para a gente, até por experiências de outros condomínios, por experiências de outros síndicos que, infelizmente, deixaram a desejar, como alguém que também vai, de alguma forma, enganá-los. E a gente tem que vencer a barreira da emoção, a barreira da desconfiança, a barreira do desconhecimento das coisas, para fazê-los entender que a gente está ali para fazer o melhor trabalho possível. Então, as equipes, né, a ENAC, o Grupo Aliança, as outras empresas que passaram e passarão por aqui, elas com certeza têm esse desafio de fazer as pessoas entender que o condomínio ele é uma caixa de surpresas para quem está indo morar a primeira vez, né, Renes? Então, realmente é uma caixa de surpresa, mas eu começo a minha vida condominial nas implantações informando que a Carta Magna, a Constituição do condomínio, é a convenção condominial. Toda a ação do síndico, toda a ação da gestão, né, e também dos moradores, eles estão estabelecidos pela convenção. Então, pessoal, quem está comprando um empreendimento, quem está comprando um apartamento, vocês recebem, né, no rol de documentos ali a convenção condominial. Então, leia a convenção, porque a convenção que ela vai estabelecer como é que é a forma que vai ser rateado a cota condominial, se vai ser através da fração ou se vai ser igual para todo mundo. Na convenção, ela vai dizer se a sua unidade ela tem direito a tantas vagas de garagem. Né? Na convenção, ela vai dizer quando que é a eleição de síndico, como é que é a atuação de um síndico, como é que é a atuação de um conselho consultivo, e ali vai estar a maioria das regras. Então, eu começo sempre, né? Eu estou essa semana aqui, e a gente está iniciando uma implantação de um condomínio, e é justamente isso que eu estou trabalhando no momento. Divulgando uma convenção. Tudo que a gente cita, pega o artigo da convenção para estimular a pessoa a ir lá e ler a convenção. Então, lá vai dizer qual é a fração, como que é a fração, né? E se você tem direito à vaga ou não. Tá? Isso está escrito lá. Todos vocês, quando compram um apartamento, você assina dizendo que tem conhecimento dessa convenção. Então, é importante ler. Com relação à cota condominial, muitas das vezes, Edmilson, as pessoas elas avaliam, né, o valor da sua cota condominial pelo valor final, pelo valor de percentual que às vezes não é bem entendível para as pessoas, né, que estão morando pela primeira vez em condomínio. Mas é um grande desafio chegar a esse valor. A gente chega a isso através da previsão orçamentária. Na previsão orçamentária, a gente vai colocando linha por linha de cada despesa.
Então, este valor ele é influenciado diretamente o que os condomínios pretendem fazer. Quando eu digo os condomínios, os condôminos, né? Com questão de pessoal, se você vai querer uma portaria 24 horas, se você no seu condomínio tem necessidade de ter um vigia para fiscalizar a área comum, geralmente os condomínios são grandes, então é interessante você ter mais de uma pessoa no plantão noturno para no caso de emergência, né? Quantos funcionários de limpeza vão ter disponível? Tem gente que tem que tirar o lixo, tem gente que tem que limpar a área interna dos blocos, tem áreas comuns extensas, temos salão de festa, temos sala de jogos, temos piscina para limpar, né? Então, precisa saber o staff que vai trabalhar. E eu sempre cito isso nas minhas assembleias de previsão orçamentária, que entre 55% e 60% de tudo que se arrecada no condomínio vai para pagar pessoal. Isso é dado de qualquer condomínio, é dado de qualquer empresa hoje. A parte de pessoal consome 60% de tudo que se arrecada. Depois, mais 20% vai para as concessionárias, né? Depois, mais 20% vai para a parte de manutenção, e aí a gente entra numa questão de legislação. O síndico ele não quer, ele não diz que é obrigatório fazer lá os testes, né, obrigatórios do sistema de incêndio, mas isso é regido pela legislação. Ele não está dizendo que ele quer, ele é obrigado a fazer. Limpeza de Incêndio, reservatório. limpeza de reservatório, a detetização e a desratização, isso tudo é previsto por lei, né? O sistema de incêndio, por exemplo, nos obriga a fazer teste de todo o sistema uma vez por ano, testar todas as mangueiras e recarregar todos os extintores. E fazer também a manutenção na CMI, Central de Máquina de Incêndio. É o equipamento que pressuriza o sistema de incêndio quando você abre aquelas mangueiras, né, daqueles hidrantes que tem dentro dos blocos, na maioria das vezes. Então, é obrigado a fazer essa manutenção uma vez por ano. É obrigado a fazer o teste ômico do para-raio. É obrigado a cada 90 dias você fazer a detetização das áreas comuns. É obrigado você fazer a cada 6 meses a limpeza de todos os reservatórios. É obrigado a cada 2 anos você fazer a desculpinização das áreas comuns. É obrigado a você fazer anualmente um seguro contra incêndio, tá, das áreas comuns. Então, se o condomínio não cumprir com a legislação, o síndico está cometendo uma negligência. Ele pode ser responsabilizado por isso, porque ele é responsável civil e criminal de tudo que acontece. Então, a previsão orçamentária, ela tem que ser estabelecida, tem que ser prevista todas essas manutenções. E isso aí, eu digo para vocês que fica mais 20% de tudo que se arrecada. E depois 10% fica para a parte de síndico, da administrador e toda a parte de documental do condomínio. Então, a previsão orçamentária, esse custo que chega, né, você falou em 240, que aumentou tudo, né, isso eu considero que 60% disso é a parte de pessoal, mais 20% na parte de concessionárias, 20% disso é a parte de manutenção e 10% é administração e síndico profissional. Então, a previsão orçamentária tem que ser analisada neste ponto. Por quê? No primeiro ano, você bem disse, né, que um colega falou que está na garantia. Mas para você se prevalecer dessa garantia, você tem que fazer as manutenções obrigatórias, porque senão depois você vai cobrar a construtora, ela vai dizer que você não fez a manutenção preventiva e você perde essa garantia. Então, os empreendimentos novos, eles têm que sim prever alguma coisa de preventiva para poder não ter problema na garantia. E isso vai aumentando ao longo dos anos. A partir do momento que você vai perdendo as garantias, você vai ter que fazer as manutenções, porque senão o seu empreendimento cada vez mais vai ser degradado porque não está sendo bem conservado, não está sendo bem mantido, bem organizado. E você já entrou num tema que é a responsabilidade civil de síndico. Essa responsabilidade, não só civil, como tem a criminal também, mas a maioria da responsabilidade é civil. Muitos síndicos, na verdade, tratam a coisa condominial da forma politizada. E os moradores acabam, por si só, alimentando a forma politizada de lidar com o condomínio. E, na minha visão, hoje, um empreendimento que é entregue, ele é entregue para subsistir, no mínimo, pelo tempo que a pessoa vai pagar. E o fato dela ser de alvenaria estrutural, hoje é uma construção mais rápida,
mais fácil de fazer, entrega, né, certa qualidade, certo problema, porém certa velocidade para quem está almejando comprar, e o déficit de moradia é tão alto, tão grande, que se for de um outro jeito vai demorar muito mais, a gente vai desaquecer esse mercado. Mas enfim, o síndico ele precisa estar preparado para isso. Não só preparado para lidar com as questões condominiais, com as garantias, mas para mostrar para os moradores que ele precisa atuar em cima disso. E essa atuação não é uma atuação só de momento. Eu espero ficar aqui com vocês no máximo 2 anos. Então eu não vou trazer e nem trabalhar temas que são muito efervescentes, temas complexos, porque eu sei que politicamente eu vou perder status com vocês. Muita gente faz isso. Muita gente fica no empreendimento 2, 3, 4 anos, não faz manutenção, não trata aquilo que é primordial para médio e longo prazo. E quando eu falo médio e longo prazo, é a partir de 5, 10 anos de existência. E os moradores pagam o preço disso. Os moradores pagam o preço, muitas vezes, de ter perdido as garantias, entrado, de repente, com algum processo depois do tempo, não tem mais o mesmo direito. Quando vai sofrer alguma perícia, o perito pede, né, os manuais de manutenções, os comprovantes de manutenções, ele não tem para mostrar. Então, a expectativa de um processo de êxito de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, ele vai ter 100 mil se tiver. Então, o profissional, enquanto responsável pelo seu tempo de atuação, na minha opinião, como você já bem disse, né, uma opinião só, é legal isso, é uma legislação, ele responde pelos seus excessos, pelas suas omissões e por não gerir convenientemente. Mais uma vez, a lei é genérica, a lei é abstrata, ela diz isso. Mas o que é não gerir convenientemente? O que é não gerir de forma adequada? Muitas coisas que nós já citamos aqui, entre elas você não trabalhar a manutenção desde o início. E muita gente mete o pau na construtora, dá pancada na construtora, quando na verdade a construtora já entregou tudo pronto para você com o manual dizendo o que você deve fazer. Talvez não tenha colocado na AGI na previsão, mas é uma previsão orçamentária de entrega que você vai ter que trabalhar 90 dias depois. 90 dias depois eu preciso rediscutir a previsão com vocês. Eu preciso trabalhar pensando no futuro e não no hoje. E infelizmente, e eu não coloco a culpa no morador, mas quero retratar que o morador deixa o síndico numa situação muitas vezes sem saída. E o síndico que responde a essas demandas, e quais demandas são? Eu não quero aumentar a cota. Não aumenta a cota porque a gente não aguenta mais, eu quero manter 220. Dependendo do tamanho do condomínio, 500 unidades para começar, você até consegue segurar. Mas um condomínio de 300, 240, com R$ 220 é taxar, fechar o caixão dizendo que alguma coisa vai deixar de ser paga, que manutenções não vão ser realizadas e que daqui a 5 anos a fachada já caindo, o teto vazando na cabeça de alguém que mora no último andar, que fatalmente vai ser o primeiro a sofrer com isso, não vai ninguém lembrar que essa responsabilidade é da Assembleia que decidiu não aumentar a cota. Vamos lá atrás daquele síndico que não fez, vamos atrás daquela administradora que não orientou. Então a gente vive esse dilema. E essa responsabilidade civil, de alguma forma, ela tem que ser trabalhada. Não só por esse aspecto que nós estamos conversando do síndico que, de alguma forma, deixa de fazer para tratar a coisa politicamente, como do síndico também profissional, que se diz profissional, que não tem certos requisitos que a profissão exige, a gente chama de profissão, mas ela ainda não tem uma regulamentação. Hoje um curso aufere, né, profissionalismo a determinadas pessoas, você pode ficar à vontade de mencionar isso, mas na sua visão, dentro da responsabilidade civil, não só do que a gente já disse, né, com relação a ele fazer ou deixar de fazer politicamente alguma coisa, mas com relação ao que um profissional deve ter como investimento na sua carreira, conhecimento, experiência, seguro, de responsabilidade, enfim, estrutura, CNPJ, fica à vontade para falar sobre isso. Conhecimento é tudo, né? Em tudo nas nossas vidas a gente precisa ter conhecimento para poder gerir qualquer projeto nas nossas vidas. Então, o que eu indico para os síndicos, para quem está iniciando na profissão ou quem já está na profissão, é sempre investir em conhecimento. Esse é o primordial. Depois disso tudo, né, tratar as coisas com clareza com os condôminos, né? Eu sei que é difícil, por muitas vezes, você aprovar um orçamento, né, mas é bom você deixar bem claro, pontuar, inclusive citando leis e projetos nas assembleias, para que os condôminos verifiquem que o que você está falando
em algum momento vai acontecer. Né? Então, esse trabalho entre o síndico demonstrar com clareza e com o apoio da administradora, né, em relatando tudo em ata que foi decidido, você consegue, muitas vezes, né, fazer com que os condôminos enxerguem o que você está tentando dizer, e quando você não conseguir que eles enxerguem isso, você deixe relatado através da ata, né, que foi uma decisão em conjunto de acordo com a coletividade, mas você deixou bem claro ali que você apontou. Né? Em questão de investimento, né, a responsabilidade é muito grande, né? A gente cuida da vida de várias pessoas, né? Então, para conciliar essa realização, né, de você cuidar de vida de pessoas e fazer bem o seu trabalho e ter a tranquilidade para trabalhar, ter a tranquilidade para você até descansar, né, eu faço o investimento de um seguro de responsabilidade civil, né, para garantir, né, a minha atuação para os meus clientes, né, que eu preciso também dar esta garantia, isso é muito importante. Com relação à regulamentação da profissão, eu sou um militante, né, nessa questão e digo que tem que ser regulamentado o quanto antes. Ao longo desses 20 anos de experiência, a gente viu alguns absurdos, algumas coisas acontecerem, e aí eu digo que isso às vezes acontece porque não tem um órgão fiscalizador da atuação do síndico. Né? Então, isso é de suma importância. Existem projetos para regulamentar a profissão, só que ainda não saíram do papel. Né? Enquanto isso não sai, né, a ENAC Síndico, para dar garantia aos condôminos, né, a gente se filiou ao Conselho Regional de Administração, né, para que eles regulamentem a profissão. Né? Eles estão trabalhando para a regulamentação, mas enquanto isso não sai do papel, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, ele faz a fiscalização do meu trabalho. Isso é a forma de, se acontecer algum tipo de problema, o condômino ele tem como recorrer ao órgão para que eu seja punido. Porque se eu perder esse registro, né, é o que eu fiz alguma negligência. Né? E graças a Deus, ao longo desse período que eu tenho aí o registro com eles, né, há cerca de 6 para 7 anos, eu nunca sofri nenhuma notificação do órgão. Então, isso é muito importante, porque isso dá uma grande dor de cabeça aí. Os advogados, engenheiros sabem, se você for notificado pelo seu órgão fiscalizador, te dá um grande trabalho para você poder responder lá, e se você perder o seu registro, você não consegue trabalhar. Então, eu digo que isso é o grande investimento, você investir em conhecimento, fazer curso, vivência, você investir num seguro de responsabilidade civil e também se filiar a um órgão que possa dar uma garantia, que possa te fiscalizar na sua atuação enquanto a regulamentação da profissão não sai do papel. A gente passou por uma experiência recente, né? Se a gente for aqui juntar, né, os condomínios que você cuida, os condomínios que eu cuido, e a gente não tem nenhum condomínio em comum hoje, por incrível que pareça, no estado, são muitos, muitos condomínios. Para a gente ter uma ideia da quantidade que o Rio de Janeiro hoje, né, tem de condomínios em implantação, em construção, para entregar. Uma vez eu tive uma reunião numa concessionária aqui no Rio, e conversando com o responsável da concessionária, ano passado ele falou que tinha de projeto de viabilidade para aquele ano mais de 60 condomínios para entrega. E aí, quando você fala dessa quantidade, há uma oferta gigante de condomínios para entrega e há uma oferta gigante de síndicos surgindo, de pessoas que apresentam muitas vezes verbalizando de uma forma interessante, tem uma eloquência legal, mas não tem experiência nenhuma. E a gente passou por uma situação de um empreendimento em que a gente perdeu, que a gente saiu, entrou um indivíduo que falou bem, mas para quem trabalha tecnicamente com a coisa, a gente observou que naquele momento a proposta era muito populista. Não, a gente vai fazer festinha, a gente vai fazer academia ao ar livre, tem um programa de dança para a juventude e tal, tá, mas e gestão? Nada foi apresentado. E o conselho desse condomínio tratou a coisa politicamente. Eu discordo do síndico, eu não quero ele, eu quero ter o prazer de tirá-lo. Tiraram. E o que entrou, infelizmente, saiu do condomínio, levando lá uma verba interessante de empreendimento alguns meses depois. Então, assim, qual é a responsabilidade civil do síndico nesse sentido? E, para mim, essa responsabilidade, caso haja alguma legislação específica, ela tem que escoar para o conselho também, para quem ajudou e fomentou essa tomada de decisão. Porque quando há um condomínio com um síndico profissional, o papel do conselho ele é, de fato, muito mais importante do que num condomínio em que o síndico é morador. O morador síndico tem um vínculo de propriedade.
o síndico profissional não tem vínculo de propriedade. Dando certo ou dando errado, ele encerra o contrato, ele está fora. Mas para o conselho fiscal ou consultivo, depois a gente explica a diferença, o morador deposita nele a missão não só de fiscalizar, mas de ser o porta-voz, de olhar o cara de perto. E o conselho introduziu, passou pelo problema e acabou acontecendo isso. Você mencionou bem, é um militante dessa regulamentação, a gente está tentando, né, atuar dessa forma e a gente espera que ano que vem a gente consiga algumas melhorias nesse sentido, mas a ENAC, enquanto síndica profissional, ela já viu acontecer algo parecido como esse episódio em outros locais? Qual é a sua visão a respeito dessas pessoas que estão fazendo cursinhos de poucas horas e tentando, de alguma forma... Eu sei que é complexo falar, mas, assim, enquanto defesa, né, dois profissionais de fato que, por exemplo, eu tenho uma assembleia que eu faço, né, eu vi você fazer uma também, apresento as certidões de quitação, apresento o meu seguro de responsabilidade, apresento a previsão corroborando com os contratos atuais, apresento as necessidades e os contratos que não são tão necessários assim, para deixar bem claro. Ou seja, a minha empresa é sólida, tem sede fixa, tem funcionário, tem endereço, ou seja, você pode apresentar tudo que alguém, de alguma forma, possa ter de conforto, digamos assim, para tomar a decisão de te escolher. E outros não. Mas mesmo assim são escolhidos porque ou cobram mais barato, e muita gente olha para valor, ou porque falam bem, ou porque a proposta é, de alguma forma, confortável, né, para as pessoas de forma política. Qual é a tua ideia nesse sentido? Bom, eu já vi acontecer isso várias vezes, né? Ao longo desses 20 anos, a gente sempre acontece esse desconforto. A ANAC Síndico hoje, ela atua, né? A gente administra hoje cerca de 9.000 unidades, né? Se a gente for multiplicar isso aí por 2, 3 pessoas por unidade, a gente tem aí quase 20.000 pessoas, né, na gestão dos nossos condomínios. Então é muito comum, né, que alguns desses moradores conheçam alguma outra empresa, conheçam alguém que está iniciando, tem afinidade com qualquer outro profissional e trazem, e convidam. A gente não tem como barrar isso nas assembleias, né? E às vezes acontece isso, a pessoa fala bem, né, os projetos bem, o principal dele é dizer que vai abaixar a cota condominial, né, e as pessoas ficam incentivadas por essas promessas. Mas o que oriento aos condôminos, aos condomínios, à administradora é avaliar a solidez da empresa. Quanto tempo ela tem de mercado, quais os condomínios que ela administra, se as contas foram aprovadas ou não, pedindo comprovação através de ata, através de documentos, de contratos, para vocês poderem avaliar o profissional que está oferecendo o serviço. Muitas das vezes, eu vou dizer aí que 90% dos casos que dão problema em gestão de condomínios são empresas que foram, como é que eu vou dizer, que foram instituídas há menos de 1 ano, ou há menos até de 2 anos. Então, consulte o tempo, a abertura do CNPJ, se a empresa tem um seguro de responsabilidade civil, que nesses casos de negligência, né, do síndico, o condomínio pode recorrer a esse seguro para ter alguma indenização, se caso tiver algum prejuízo financeiro, né? E não deixar também só a cargo dos conselheiros. Pesquise também as empresas, né? Procure empresa especializada, pede para a pessoa informar CNPJ, CPF, e vocês podem consultar. As informações hoje estão na internet. Existem empresas especializadas para fazer esse levantamento dos candidatos, para que vocês não tenham o dissabor, tá, de ser incentivado por uma promessa que depois é difícil de ser alcançada, é difícil de ser cumprida. Então, isso é muito importante. Solidez das empresas, tempo de mercado, certidões, pedir as certidões das empresas, o seguro de responsabilidade civil, se ela tem uma sede própria, né? Isso é muito importante, porque hoje você consegue abrir CNPJ na sua residência, em qualquer outro lugar, e depois você bate lá na porta, você não consegue achar a pessoa. Então, isso é importante, a pessoa ter um endereço comercial, um tempo de mercado, né? Isso tudo que a gente está falando aqui, seguro de responsabilidade civil, está filiado a algum órgão fiscalizador, que no caso é o CRA, que faz isso, para que vocês não tenham o problema, o dissabor de contratar uma gestão e ter problema futuro. Tá? O conselho é o órgão que fiscaliza, mas muitas vezes ele é politizado.
né? Então, você, como condômino, né, avalie melhor as empresas, converse com o síndico, se puder entrevistar o síndico antes daquele momento de assembleia, porque ali você tem 5, 10 minutos, as pessoas estão com os ânimos exaltados e acabam tomando decisões pela emoção e não pela razão. Então, procure conversar com eles previamente, marque reuniões, pede consulta, pede informação, pede documento, para na hora de você depositar o seu voto, depositar a confiança nessa empresa, você ter a certeza que está fazendo o melhor investimento. Como eu falei, a gente hoje tem quase 20 mil pessoas nos nossos condomínios, então sempre comum você ter aí uma oposição, né? Uma palavra que as pessoas não entendem que você tenta passar, porque você às vezes tem que colocar o condomínio com morro de ferro para poder regulamentar, a pessoa quer colocar dois carros no estacionamento e você tem que reprimir, a pessoa quer fazer festinha dentro do apartamento às 2 da manhã, ou quer fazer um evento no salão de festa que vai até de manhã com som alto, então você tem que ter energia, você tem que ter notificação para você dar tranquilidade para os demais, né? E essa minoria que você tenta ser mais forte, porque o ser humano ele tem essa prerrogativa de quando ele é notificado, quando ele é reprimido, ele quer apontar o seu erro, apontando o erro dos outros, né? E acaba tendo algum tipo de atrito, né? Então, é complicado esse tipo de coisa, então oposição vai sempre existir, reclamações, condomínio é sempre normal, mas sempre que houver, o síndico tem que estar pronto para poder resolver, intermediar os conflitos e agir com o rigor da lei. Lei do Código Civil, convenção condominial e regulamento interno e as decisões de atas de assembleia. Isso é interessante porque a gente lida com as emoções, né? Eu lidei com um condomínio num contrato de prestação de serviço e uma das pessoas fez um apontamento para a gente no Google, né? Porque a compreensão dele foi equivocada a respeito da atuação do contrato. Então, assim, eu aprendi, né, de dos cursos que eu fiz, de que a sua razão, ela é constituída pela sua percepção das coisas. Então, assim, eu tenho paladar, visão, olfato, tato, eu recebo ou vivencio empiricamente um fato, um caso. Eu absorvo aquilo como uma informação e construo uma compreensão. E a gente vai, do outro lado, discordar. Olha, o meu contrato ele não existe para isso. Não, mas eu quero que você faça assim. Na minha visão, eu não posso fazer nada. Muita gente diz, eu vim morar num lugar que eu não posso fazer nada, não posso ouvir minha música. Mas a lei do silêncio não é só a partir das 10 da noite? Não, a lei do silêncio é qualquer horário. Não é porque é meio-dia, você vai botar o rádio explodindo, quem mora do lado e trabalha de madrugada e precisa dormir de dia. Então a gente tenta dialogar com a emoção das pessoas, com a percepção delas a respeito das razões que elas construíram, e você muitas vezes é taxado como alguém que não serve, que não presta, e fazem por retaliação, inscrevem lá no Reclame Aqui, inscrevem lá no Google ou em outros lugares, e outras pessoas, de alguma forma, quando vão te contratar e vão pesquisar, elas acabam tentando olhar para isso como também uma, digamos assim, uma premissa de que você serve ou não para trabalhar no condomínio deles. Passei por uma recente, né, 2 síndicos disputando, um síndico tinha apontamento, o outro não. Falei, pesquisa quantos condomínios esse síndico tem? 2. O outro tem quanto? 15. Então, fatalmente, ele vai ter algum apontamento e o outro não. Ele trabalha em muitos lugares, muitos condomínios, muitas pessoas diferentes, muitas pessoas não gostam dele, como é natural, né? Jesus Cristo tinha 12 discípulos e um deles discordava totalmente, né, da atuação dele. Então, a gente tem que ter essa percepção fria a respeito de nossas escolhas. Uma empresa que trabalha com combustíveis no Brasil é gigante, é uma das maiores do mundo, ela tem vários apontamentos também. Por conta da sua grandeza, ela deixa a desejar para alguém em algum momento, embora ela seja importante, embora ela tenha o reconhecimento mundial da sua qualidade. Mas nós também estamos nessa, como profissionais, faz parte do risco da profissão, e eu quero deixar bem claro para quem faz parte de conselho fiscal, para quem é síndico, ou para quem é morador e quer opinar a respeito de alguma escolha. Se você viu algum apontamento a respeito de alguém nesses sites, né, que você pode escrever, e muitas vezes a pessoa não tem nem como se explicar, saiba que existe um princípio constitucional que é o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Um fórum em que você só escreve uma reclamação
e a outra pessoa não tem a perspectiva de se defender, de se explicar, não é um fórum adequado. Eu acho que o fórum mais adequado é você convidar o profissional, mesmo que tenha alguma inscrição, e entrevistá-lo. Fazer as perguntas que você fez, ou que o Henderson colocou aqui, por exemplo. Você tem sede, você tem funcionário, tem experiência, me dá 3 condomínios para eu ligar, para eu visitar, conversar com as pessoas lá a respeito do seu trabalho. Eu acho que isso é mais saudável do que tão somente olhar a internet e tentar trazer da internet alguma retratação de quem é a pessoa. Isso é prematuro e talvez você perca uma boa oportunidade. Porque você coloca alguém que não tem inscrição nenhuma na internet, mas ela vai ter a primeira inscrição negativa através de você, que você escolheu alguém equivocado, alguém que não tem o mínimo conhecimento possível. Um dos grandes desafios, Henderson, da profissão, além de lidar com as emoções, com os sonhos, com a falta de informação que os moradores chegam para o empreendimento, eles chegam para morar sem saber o que de fato vai onerar o seu bolso, eles chegam para morar sem de fato reconhecer no manual do proprietário, que é importantíssimo ler também, além da convenção, como você mencionou, o que ele pode ou não fazer, né? Porque imagine você morar num lugar em que você não possa personalizá-lo à sua maneira. Eu tenho meu apartamento, mas eu não posso alterar as suas características à minha maneira. Tem regras que, de alguma forma, relativizam a propriedade e me fazem ter que segui-las, e é preciso de fato segui-las. Mas um dos pontos mais fundamentais é como você se vê enquanto profissional, tendo que apresentar resultados bons de gestão, mas em conflito com o desejo de cota condominial das pessoas. Eu acho que dinheiro é o que mais, de alguma forma, faz com que as pessoas reajam negativamente. Então, assim, um profissional precisa dialogar por esses caminhos. Caminhos quais? Dinheiro, finança, grana. Eu não consigo dar bom resultado tão somente com um grupo de jogadores que não são tão bons assim. Raros são os que conseguem, mas alguma coisa deixa a desejar. Então, assim, na sua atividade, esse é o principal ou é um dos maiores desafios? Resultado de gestão versus cota condominial. Como é que você equilibra e equipara e consegue de alguma forma, até se tiver alguma sugestão, algum case, eu consegui aqui entrar com painel solar, reciclagem. Tem síndicos que tentam, de alguma forma, usar até material de mão de obra do próprio condomínio, morador, para tentar diminuir, mas isso às vezes, ou na maioria das vezes, não é suficiente, né? Eu digo que o grande desafio, né, existe um projeto de treinamento que a ENAC faz com seus colaboradores, que é o como dizer não para uma pessoa dentro da casa dela. Esse é o nosso principal desafio. Como é que a gente reprime, né, um condômino, né, chegar dentro da casa dele e dizer para ele que ele não pode fazer tomar certas medidas, né? Então, isso é um grande desafio e isso que traz a grande maioria dos conflitos, né? Eu vou dar um case aqui de uma condômina. Ela não fez parte do rol, né, das pessoas que compraram o imóvel na planta, né? Ela pegou de um repasse de uma pessoa que desistiu, né? E chegou no condomínio simplesmente com a identidade e dizendo que era dona de uma unidade. Nesse momento, né, é um trabalho que a gente desenvolve com as empresas terceirizadas, né, que as pessoas só podem ter acesso ao condomínio se forem condôminos devidamente comprovados. Então, ela já foi questionada logo na primeira barreira de segurança, né, dizendo que não tinha um registro, que ela era condômina. Depois de muita insistência, né, ela foi conduzida até a administração, o nosso profissional recebeu, né, e pediu a ela que comprovasse que ela tinha comprado o imóvel, porque o condomínio até então não tinha recebido essa informação, né? Então, aí ela já ficou chateada, teve que retornar, pediu alguém para enviar o contrato que ela assinou com a construtora e tudo mais. E aí, depois que ela foi identificada, ela teve acesso ao condomínio, né? Então, logo depois disso, essa mesma condômina, ela só tinha direito, quer dizer, ela não tinha direito à vaga, porque o empreendimento dela é parqueamento. Então, parqueamento, as vagas são do condomínio, não é da unidade. E ela fez um contrato de locação da sua vaga para outro condomínio. Então, você imagina o problema que eu tive com essa condômina, que eu tive que reprimi-la por 2 vezes, né, porque não estava dentro do escopo de gestão de condomínio, né, de uma administração de condomínio. Então, isso nos leva
muitas vezes, para as reclamações num fórum virtual que a gente não tem direito à defesa. Às vezes até temos o direito à defesa, né? A entidade que tem lá as reclamações, ela dá direito para você à defesa, mas quando a pessoa vai consultar, ela dá mais atenção, dá um enfoque mais à reclamação e não à resposta que é dada. Então você vê de várias coisas, né? Então eu convivo muito com esse problema, eu peço sempre, né, aos condomínios na qual eu estou apresentando proposta, de fazer uma reunião para me responder só esses quesitos. Eu tenho reclamações lá, por exemplo, na minha página no órgão, que é sobre IPTU, né? De um condomínio que não... Condomínio já não paga IPTU. IPTU ele é dividido nas matrículas de cada unidade, né? E o IPTU dos empreendimentos aí de Minha Casa e Minha Vida, né? Eles não são isentos de IPTU, então a reclamação não procede. Eu já tive coisa ali, esse até retirou a reclamação por força de uma ação judicial, que a pessoa não era condômino, fez uma reclamação de um condomínio, depois eu descobri que se tratava de um concorrente. Né? Isso acontece muito. Também. Acontece muito. Então, isso eu tirei lá através de uma ação judicial. Né? Então, é complicado demais, porque você vive com a emoção de muitas pessoas, você está dentro da casa dela dizendo que ela não pode fazer certas coisas, e isso dá muito conflito. Né? Então as pessoas usam desse artifício para uma oposição por entender que o síndico não agiu com ela corretamente. Né? E o outro desafio é a questão da finanças, né? Porque existe aquele velho ditado popular, né? Mexer com o dinheiro dos outros é complicado demais. Muito. Né? Muito. Então eu oriento, né, a todos os condôminos a contratar as administradoras que tenham lá um site onde todas as despesas, tudo relacionado à gestão do condomínio, seja demonstrado através do site dele. Cada condomínio tem acesso, cada condomínio vai ter acesso a todas as despesas, o que o condomínio recebe, o que o condomínio gasta, para que tenha clareza. Então eu oriento, eu faço isso com o meu conselho lá para os condomínios. A gente precisa de uma boa administradora, que tenha transparência, que a hora que aconteça alguma coisa, ela está aqui para explicar. Tá? Para que você tenha clareza em mexer com o financeiro de todos esses condomínios. Né? Então, isso também é de suma importância, é um grande desafio para você depois demonstrar, através de uma assembleia de prestação de contas, tudo que você fez na gestão. Tem um paradigma, né, que algumas administradoras falam que a ANAC ela prolonga muito uma assembleia, porque a minha prestação de conta ela dura mais ou menos quase 1 hora, porque eu falo cada centavo que eu gastei do início da gestão até o fechamento do mês. Tudo que foi feito ali de forma extraordinária, tudo que foi feito de forma sem trazer cota extra para os moradores, e como que a gente fez com um laudo fotográfico e demonstrando o valor de cada uma. Isso é uma forma clara de se lidar com o dinheiro de pessoas. Você tem que dar transparência para isso. Né? E depois os cases de gestão condominial, a gente tem muitos aí, reciclados de óleo, venda de óleo usado, né, que os moradores descartam. Temos aí os mercados autônomos agora, que traz aí um cashback para o condomínio, que isso está na moda, né? Todo mundo está querendo fazer isso. Temos lá a alocação do salão de festa para investir na decoração do local, na manutenção. Né? Tem várias formas de você trazer benefícios para o condomínio através de parceria com empresas e tudo mais. Então, cada condomínio age de uma forma, né? Então a gente, junto com os moradores, vai apresentando os projetos, e os projetos sendo assim aprovados, a gente vai implantando. Né? Então, a forma, né, que a gente tem de trazer a clareza na parte financeira do condomínio é fazer com que as administradoras demonstrem lá tudo que foi gasto através do site, para cada condomínio tenha acesso às informações de forma clara e segura. A administradora é uma empresa contratada por um síndico, né, de sua total confiança, sob sua inteira responsabilidade. Então, eu converso com alguns síndicos e eu sou bem claro assim, nesse sentido. Um síndico não pode ser penalizado pela escolha dos outros. Então, assim, a convenção muitas vezes diz que a Assembleia escolhe a administradora. A administradora muitas vezes num contrato ganha R$ 2.000 e a empresa de terceirização 50, 40. Então, qual é o peso da escolha de uma administradora? Só porque ela vai lidar com dinheiro? Mas o síndico tem acesso e tem controle disso.
eu acho que essa não é a grande questão. A grande questão é que a gente hoje tem muitos office boys de luxo, né? Eles emitem boleto, pagam as contas, aparecem nas assembleias, ficam calados e nada mais. A visão de administradora, de auxílio ao síndico, de alguma forma mostrar e demonstrar competência para ajudar a solucionar certas coisas, ajudar a resolver determinadas demandas. O síndico muito mais na operação e você muito mais na ótica analítica das contas, das finanças, para completar o trabalho do síndico, então, como profissionais, como administradores, dar resultado. É, Muitas vezes o síndico pesquisa, conversa, visita, seleciona, mas a Assembleia escolhe sempre o mais barato, sempre pelo valor, sempre o critério preço, e muita gente está se dando mal por causa disso. Tenho certeza absoluta de que você tem boas experiências nesse sentido, porque por ter, né, já uma certa estrada nesse ramo, você obviamente dialoga também com os conselheiros e com os moradores a respeito dessa escolha tão importante. Em alguns momentos eu acho que você acaba escolhendo, em alguns outros momentos, por força até de ser profissional, e é complicado. Sempre olham com um olhar um pouco pejorativo. O que o cara quer escolher, ele está forçando a barra em determinada escolha, por que será? Ontem eu fiz uma assembleia e o morador fez um questionamento simples. Por que o nosso boleto não está vindo mais com balancete? Eu expliquei, não está vindo porque eles contrataram a garantidora não tem espaço físico no boleto para colocar. Ou ela emite o boleto num período em que a gente ainda não aprontou, emite muito antecipadamente, só isso. Mas você tem aplicativo, tem um balancete físico, você tem como deixar o e-mail para a gente mandar o digital analítico até para o seu e-mail. Mas colocou com aquele ar de dúvida, com aquele ar de que está acontecendo alguma coisa, e o condomínio nem dinheiro tem. Então a gente teve, né, eu obviamente interrompi a fala dele e disse diante de todos, nesse sentido que você está tentando falar, porque não tem nada a ver com isso. Então a gente o tempo todo tenta se defender, o tempo todo tenta mostrar, eu até entendo as pessoas, né? Nesse momento tem alguém sendo enganado por algum síndico ou por alguma administradora. Assim como em qualquer ramo de atividade, assim como qualquer ramo de atuação, tem sempre alguém bom, tem sempre alguém ruim. Então, Henderson, nas suas considerações finais, nessa relação toda com o conselho, com o morador, com administradores, você pode ficar à vontade de deixar aí as suas recomendações, mais uma vez, né, as suas considerações, porque infelizmente a gente está partindo já para o final do nosso 5º episódio do podcast Papo de Condomínio. E então, o que você tem a dizer, Henderson, em considerações finais a respeito disso? Bom, o que eu coloco de considerações finais é quando você tem algum problema de saúde, você procura um médico, né? E aí você faz a consulta, ele pede seus exames e você procura seguir as orientações desse profissional. Então, muitas das vezes, quando você contrata um síndico profissional, você tem que ouvir a experiência do profissional, né? A experiência daquele síndico que está trazendo para o seu condomínio, a experiência que ele tem ao longo do tempo, né? A questão de contratação de administrador, isso é previsto inclusive no código, na maioria das convenções, que o síndico, a responsabilidade dele é de contratar uma empresa para gerir a parte financeira do condomínio, né? Que muito se confunde, às vezes, o síndico com a administradora, né? A ENAC Síndico Profissional ela é exclusiva de gestão profissional de síndico, gestão operacional. Quem faz a gestão financeira é a administradora, que emite os boletos, que paga todas as contas autorizadas pelo síndico, e o síndico faz a fiscalização do trabalho da administradora. E esta empresa administradora, ela tem que ter um bom relacionamento com o síndico, né? No bom relacionamento que eu digo assim, ter contato direto, se está saindo alguma coisa fora do escopo da previsão orçamentária, ela vai e orienta o síndico tem algum problema de emergência, ela tem um canal aberto para poder resolver, para poder ser atendido da melhor forma. Por quê? Tem a administradora que cuida da parte financeira, o síndico cuida da parte operacional e temos ali 500 unidades querendo que o síndico tome as medidas. Então, ele precisa dar resposta rápido para os moradores. Então, o administrador tem que estar junto ali numa orientação jurídica, numa orientação financeira, ajudando na confecção, na organização de uma assembleia, né? Conferindo quem tá presente, né? Se estão adimplentes ou não. Então, esse é um trabalho fundamental, né?
você ter uma empresa parceira, uma empresa que dialogue bem com o síndico. Então, é importante que vocês ouçam o profissional que vocês estão contratando, né? Embora vocês podem consultar, questionar, então, quando tiver dúvida, chama os profissionais que os síndicos estão apresentando e conversa para vocês também terem essa percepção. Essa é a minha orientação para vocês, não só com a administradora, com a empresa terceirizada, com a empresa de detetização, com a empresa de incêndio, né? Não se limite apenas numa consulta de internet. Tá? Porque a consulta de internet você consulta, você contrata. Depois, quando você resolver o problema, você não consegue resolver pela internet. Você tem que ter o contato real ali com a pessoa, o contato mais próximo, e principalmente que essas empresas também atuem dentro do condomínio com você. Atuar, que eu digo, numa reunião, estar presente, numa assembleia também ter espaço para que elas falem um pouco mais do trabalho de vocês, né, e tentar fazer o melhor para o condomínio, né, de forma mais clara. Esta é a orientação que eu dou para vocês. No mais, é muito bom o trabalho de você ouvir, né, os militantes da profissão, né, como você falou, com os profissionais de engenharia, com os advogados, né, com os síndicos profissionais. Eu acho que seria interessante você fazer também, selecionar aí 1 ou 2 condôminos aí que sejam bem interessantes para ouvir também. Você está ouvindo os profissionais que prestam serviço e também quem recebe o serviço. Isso é muito importante. Eu sempre oriento as construtoras a fazerem esse fórum, né, depois para estabelecer os projetos dela, dos síndicos, né, porque o síndico ele vai saber ali dizer se o portão que ela colocou funciona, se a cancela ela é eficaz, porque os projetistas, né, eles projetam, né? Depois, o outro que executa o projeto, ele coloca para funcionar, mas quem utiliza é o usuário final, síndico e moradores. Então, isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho e desejo sorte aí, sucesso, que já com certeza já tem sucesso aí com essa medida que você está fazendo. Obrigado, Henderson. Obrigado à ENAC também, empresa de síndicos profissionais. Inclusive, essa é uma ideia que a gente tem de fazer um papo de condomínio em um condomínio com o conselho fiscal, com o morador, com o síndico também, para que as pessoas, enquanto moradores, atuem, falem, e aí elas vão estar muito mais inseridas na realidade de quem nos assiste, e acho que vai ser interessante. Isso vai acontecer em breve. Quero agradecer, então, a você, espero que você volte outras vezes aqui para participar com a gente, né, de outros temas, de outros assuntos também relativos à área condominial. Quero convidar você que nos assiste, que você entre nas nossas páginas, que você compartilhe, curta e envie para os seus amigos também, para que eles possam, de alguma forma, assistir os episódios e serem mais bem informados. Mande também suas sugestões, suas críticas, seus elogios, né? Por que não? No nosso e-mail, papodecondomínio.podcast@gmail.com, vai aparecer para você na sua tela. papodecondomínio.podcast@gmail.com. E através daquilo que a gente receber lá, a gente vai tratar e vai trazer aqui para os profissionais poderem responder para você também, tá bom? Chegamos ao final, então, do nosso 5º episódio. Quero agradecer a você por ter ficado com a gente, por ter nos dado essa sua companhia, né, de ter dado esse crédito aí de participação. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.